Então a gente já vai começar, ó, arrastando as caixas de som, ó. Vamos colocar a caixa de som aqui, certo? Ó. E pronto, ganhamos pontinho aí, certo? O que que acontece? As caixas de som, elas são um periférico de saída. Então aqui nós temos os hardware, certo? Porque o computador é dividido, separado, né, entre hardware e software. E hardware são é tudo aquilo que a gente toca, certo? Então todas as peças que são físicas, que a gente consegue tocar nelas, elas são hardware, certo? E existe o software que a gente pode ver isso em outra aula, ok? E aí esses hardware, certo? Essas peças, elas são periféricos, né? Que são peças conectadas externamente ao computador, há também algumas internamente, mas externamente ao computador, e onde você tem eles separados em entrada e saída, ok? Então, as caixas de som, elas são um periférico de saída, tá? Saída por quê? Porque a informação sai do computador para ter, né, contato com nós, certo? Então, quando a informação ela é imputada, que a gente fala, a gente coloca a informação para dentro do computador, a gente chama de hardware de entrada. Se a informação sai do computador para nós, ela é saída. Então, nas caixas de som, você está ouvindo as coisas que o computador está gerando lá, né? As placas de som estão gerando sinais para gerar o som, certo? Aí está saindo o som. Então, periférico de saída, ok? Então, a gente acertou aqui as caixas de som. A gente pode ir para outro. Vamos pegar a CPU mesmo? Vamos seguir a ordem? Deixa eu ver onde está a CPU aqui. Na verdade, a CPU ficou... Aqui, a CPU, ó. A CPU, na verdade, que muitas vezes é confundida, ó, vou arrastar aqui, ó, a CPU. A CPU muitas vezes é confundida com o gabinete, tá? Então aqui, em algum lugar, tem um gabinete aqui embaixo, ó. A CPU, ela é, como está dizendo aqui na explicação, ela é o chip responsável pelo processamento dos dados. Então, o que a gente também chama de processador, certo? Então, o que acontece? Tanto é que isso aqui é uma sigla, CPU, certo? Que significa Unidade Central de Processamento, certo? É isso que significa. Então, o que que acontece? É o processador, é a peça mais importante do computador, certo? Porque é a peça que processa os dados. Então, tudo que a gente faz no computador, até mesmo para aparecer a imagem na tela, os dados estão sendo processados. E quem processa isso é o processador, certo? Por isso o nome processador, é quem processa, ok? E o processador, né, é a CPU, certo? Não é, normalmente as pessoas chamam o gabinete de CPU, ok? Apesar de ter se popularizado dessa maneira, se você vai fazer uma prova, você não pode cometer esse erro, tá ok? A CPU é a unidade central de processamento, é o processador. O gabinete é outra peça, ok? Beleza, vamos ver aqui o que a gente tem mais aqui. Driver de CD, aqui ó, drive de CD, certo? Eu vou arrastar aqui ó, bonitinho aqui ó, drive de CD, certo? O drive de CD, ele é um periférico, né, de entrada, certo? Então, o que que acontece? Ele, que nem já mostra a fotinha dele aqui, né? Normalmente, hoje em dia, existe o drive de CD que vai dentro do computador já, internamente. Nos notebooks é bem comum, né, internamente. E existe o drive de CD igualzinho esse daqui, que é USB, certo? A gente pega uma portinha USB do computador e conecta o cabo lá e ele funciona, que seria, inclusive, um drive de CD externo que a gente fala, né? Porque existe o interno, que nem eu falei, existe o que já vem dentro do computador, tá ok? Muitos computadores hoje em dia não vêm mais com drive de CD, tá? Mas ainda é tranquilamente possível você comprar aí de USB para usar, certo? Não tem problema nenhum. Os notebooks, muitos ainda vêm com drive de CD, ok? E o drive de CD, então, é um periférico de entrada, certo? O drive de CD é um periférico de entrada. Por quê? Porque você coloca a informação nele, ele vai ler a informação e vai enviar para o computador, ok? Então é um drive de entrada, né? Ele não é um drive de saída. Você não está esperando uma resposta dele, né? Você, na verdade, vai esperar uma resposta do computador, certo? Beleza? Temos aqui também o gabinete. Aí o gabinete é a caixa que todo mundo confunde, ó. Ele está aqui embaixo, ó, gabinete. É a caixa que todo mundo confunde com CPU, ó. Certo? Ó, então vou colocar o gabinete aqui, ó. O gabinete, na verdade, é a caixa, né, que normalmente fica em cima da mesa, embaixo da mesa, sei lá, né? Se o computador for gamer, né, que é um computador muito potente, a caixa costuma ser maior, bem iluminada, com bastante ventoinha, né? Porque esquenta muito e tal. Então, essa caixa que se chama gabinete, ela não se chama CPU, tá? Novamente, as pessoas popularizaram assim, mas se você vai fazer uma prova, está totalmente errado isso. O gabinete é a caixa, a CPU é o processador, ok?
Então, o gabinete lá, também conhecido como case, caixa, chassi, carcaça ou torre, muito conhecido como torre, inclusive, é o compartimento que contém a maioria dos componentes de um computador, certo? Ou seja, é onde está todas assim, né? A maioria das peças do computador, né? O HD, o processador, as ventoinhas, placa de vídeo, a placa-mãe, as memórias RAMs que estão conectadas à placa-mãe e etc, ok? Então, é assim que é o gabinete. Aí o gabinete você vai ter de vários estilos aí no mercado, né? Tudo que você imaginar deve ter de gabinete, né? Beleza, impressora. A impressora também é bem conhecida, né? Vamos ver a impressora, ela está aqui embaixo, ó. Calma aí, calma aí. Pegar aqui a impressora. Deixa eu ver como que eu vou pegar ela. Será que eu pego ela aqui por aqui? Peguei. Pegar a impressora e vou trazer para cá, ó. Impressora. Nossa, ficou meio estranha essa impressora aqui, mas a imagem dela está meio grande, né? O que acontece? A impressora é um periférico que, quando conectado ao computador ou uma rede de computadores, tem a função de dispositivo de saída, imprimindo textos gráficos ou qualquer outro resultado de uma aplicação. Então, assim, veja bem, a impressora sozinha, ela é um periférico de saída. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque a informação vai sair, inclusive vai sair impressa, né? Então você tem um documento lá no computador e aí você vai mandar imprimir e a informação vai sair. Então é um periférico de saída. Porém, a impressora pode ter também uma scanner, certo? Na verdade, é muito comum impressoras com scanners, né? Que é a escaneadora, certo? Que você pode colocar uma folha para copiar para dentro do computador, certo? E aí isso seria um periférico de entrada. Então, se é só impressora, é periférico de saída. Se é impressora mais scanner, então é periférico de entrada e de saída, certo? Se é só scanner, é periférico de entrada, ok? Beleza? Ok. Então vamos lá, microfone. O microfone, tá aqui o microfone, ó. Tá aqui, ó. É um dos dispositivos de captura de som, óbvio, né? Utilizado para comunicação por voz entre homem e máquina ou usuário e usuário, certo? Então, o microfone é um periférico de entrada, ok? Porque a gente fala, né? E aí a informação vai para dentro do computador e essa informação é ou absorvida dentro do computador, né? Editada, o que quer que seja, ou essa informação vai pela rede para outra pessoa ouvir em outro computador, ok? Quando você por exemplo, está assistindo uma live, que é algo ao vivo, né? Então a pessoa está falando no microfone dela lá, toda essa informação que a voz dela está percorrendo aí, né, um monte de lugares, até chegar no seu dispositivo que você vai ouvir aí no alto-falante do seu dispositivo. Então, o microfone é um dispositivo de entrada e o alto-falante é um dispositivo de saída, certo? Que é as caixinhas de som, né? De forma geral. Ok? Então temos aqui o microfone, agora falta o monitor. Cadê o monitor? O monitor está lá no topo, ó. O monitor é um hardware que né, um dispositivo de saída, certo? Porque a informação sai, né? Então, é um dispositivo de saída para o computador que mostra em sua tela os resultados das suas operações. Ou seja, tudo que o computador opera, ele mostra para a gente no monitor. O monitor é conhecido como a tela do computador, exatamente. De forma popular, as pessoas falam tela do computador, né? Então, o monitor é um hardware que é um periférico de saída, ok? Bem simples esse, né? Aqui só está faltando o quê? O mouse, cadê o mouse? O mouse, olha o mouse bonitinho aqui. Eita, sem querer eu coisei lá. Eu peguei. Tem umas imagens que ficou muito grande. Ó, o mouse nem quer encaixar aqui. Cadê o mouse? Encaixa aqui, mouse. Cadê? Encaixa aqui. Aí, o mouse encaixou. Então, o que acontece? Tem como função movimentar o cursor, que é isso daqui que eu estou movimentando na tela. Essa setinha que a gente movimenta na tela se chama cursor, tá bom? Aí tem como função movimentar o cursor na tela, que possui normalmente 4 tipos de operações. Então, ó, o mouse ele possui 4 tipos de operações, que é o movimento, que é isso aqui, ó, estou fazendo movimento. Ele tem o clique, né, ó, que aqui vai mostrar, ó, clique com o botão esquerdo, certo? Clique com o botão direito, aqui não mostra, mas tem o clique com o botão direito. E tem o arrastar e soltar, que é justamente isso que eu estou fazendo nesse joguinho, certo? Eu arrasto as coisas e solto em outro lugar. Tem também a rodinha do mouse, né, que a gente serve para subir, ó. Nesse momento eu estou usando a rodinha do mouse, certo? Que é essa rodinha que fica no meio dos botões aqui, ó. Então a gente consegue subir ou descer, a gente consegue rolar as coisas, né? Rolar para baixo ou rolar para cima, ok? E o mouse, ele é um periférico de entrada, tá? Porque a gente dá os comandos nele e a informação vai para dentro do computador, ok? Beleza, vamos ver aqui o teclado? Cadê o teclado? Ah, o teclado piscando aqui, ó. Esse teclado é bem legal, ó. Vamos pôr o teclado aqui. Tecladinho, tecladinho. Então, o teclado é um dispositivo que possui uma série de botões ou teclas, né? Utilizado para inserir dados no computador.
é um tipo de periférico de entrada, óbvio, porque a gente digita e as informações vão para dentro do computador, utilizado pelo usuário para entrada manual do sistema de dados e comandos, ok? Então, pelo teclado, a gente imputa informação no computador, ok? A gente tecla, né, clica, aperta as teclas e essas informações são enviadas para dentro do computador. E por isso, o teclado é um periférico, um hardware, que é um periférico de entrada, ok? Vamos lá. Quem está faltando? Só está faltando a webcam, certo? Vamos pegar o webcam aqui e vamos colocar aqui, ó, o último. A webcam é uma câmera de vídeo, claro, né, que está, em regra, ligada diretamente a um computador, certo? E é um dispositivo que é um hardware, né, de entrada, certo? De sinal, cuja função é a captação de imagem e vídeo. Então, a câmera, webcam que seja, ela capta as informações do mundo real e envia para dentro do computador, certo? Então, isso torna ela um hardware, né, com um periférico que é de input, certo? Então ela é de entrada, as informações entram por ela, né? Beleza? Então isso daqui você aprendeu aí os principais hardwares, né, do computador, os mais famosos, mas tem muito mais, certo? E eu também aproveitei para te explicar sobre a categorização dos periféricos, né, entrada e saída, ok? Então, eu acredito que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário, valeu? Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, obrigado e tchau!